Podemos sentar, meus irmãos e irmãs. O salmista hoje belamente cantou para nós o seguinte refrão: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Mas é muito importante a gente entender de que justiça a gente está falando. Porque muitas pessoas confundem um Deus que é justo com um Deus justiceiro. Com um Deus que pensa igual a gente. Como, por exemplo, quando alguém faz algum mal para nós, às vezes a nossa primeira reação é querer devolver igual ou pior. E às vezes a gente pensa que Deus também faz assim. Haja visto que é muito popular entre nós aquela frase assim: Deus, como é que é? A justiça de Deus tarda? Exatamente. Mas 90% das vezes que a gente fala essa frase é na esperança de que a justiça de Deus faça a pessoa sofrer igual ela nos fez. No geral, essa é a nossa mentalidade. E aí, se a gente descobre que alguém um dia nos fez mal, e aí a pessoa agora está sofrendo, ou perdeu o emprego, ou descobriu uma doença, ou algo do gênero, aí a gente fala assim: tá vendo? A justiça de Deus não falha. E a gente fica colocando em Deus os mesmos sentimentos que nós temos. Mas Deus não pensa como a gente. Somos nós que deveríamos pensar como Ele. Por exemplo, Jesus, Ele foi injustamente torturado e assassinado. E qual que foi a vingança de Jesus para o mundo? Ele poderia ter matado todas as pessoas maldosas, ou destruído o planeta inteiro, mas Ele devolveu com salvação e amor. E se nós queremos nos considerar cristãos, queremos nos considerar seguidores de Jesus, precisamos agir como eles. E aí agora a gente pode pensar: ah, padre, então se alguém vier então me xingar, se alguém vier brigar comigo, então eu tenho que ficar igual um bobo agora. Não, não é para a gente ser bobo, é para a gente ser bem resolvido. Porque o que mais acontece hoje em dia é de pessoas feridas, pessoas mal resolvidas, que saem ferindo umas às outras. E se a gente não tiver bem estruturado, a gente facilmente se deixa ser ferido também. E como uma pessoa ferida, se não cuidarmos da ferida, sairemos ferindo outras pessoas. E eu tenho para mim que hoje em dia é cada vez mais comum que as pessoas que hoje nos fazem mal, na verdade são pessoas que alguém já feriu antes e que ela não deu conta de curar da própria ferida. E por isso saem ferindo umas às outras. Por isso que a gente tem que cortar o ciclo, a roda do mal. Porque se a gente devolver com vingança, ou igual a pessoa fez a nós, ou pior, nós nunca iremos parar essa roda da violência. Nunca iremos parar a roda do mal e ainda nos afastaremos de Jesus. E aí Ele nos ensina uma atitude completamente diferente e que exige de nós muita maturidade. Que é de quando alguém vier fazer mal a nós, ou falar mal, ou algo do gênero, que a gente não se abaixe ao nível daquela pessoa. Mas que a gente tenha a ousadia evangélica de desejar que aquela pessoa melhore. Eu lembro uma vez quando eu estava caminhando com a minha mãe na roça, e aí ela falava de uma pessoa que ela também tinha tido problema no passado, em relação à questão de brigas, etc. E aí ela falou que estava um pouco de dificuldade de conseguir perdoar. E aí ela falou para mim assim: quando eu estou com dificuldade de perdoar alguém, quando eu vou comungar, eu comungo, sento no banco e eu ofereço a minha Eucaristia para aquela pessoa. E aí eu fiquei pensando naquilo depois, eu falei assim: caramba, ela está oferecendo aquilo que há de mais valoroso na vida dela, que é Deus. E aí nesse momento, na oração, ela fala: Senhor, que esta pessoa que me fez mal, não faça mais ninguém sofrer o mesmo, e nem ela sofra da mesma coisa, para que ela se encontre contigo e melhore. Olha só, que passo, que é totalmente diferente da onda que a sociedade espera de nós. Tem gente que se alegra, se orgulha, quando diz que se vingou pior ainda. Ah, fulano veio falar comigo, mas eu não deixei barato.
Eu rodei no chão até arrancar os cabelos dela. E que não sei o quê. E eu caí na porrada com ele. E que não sei o que lá. Só que isso não nos faz pessoas melhores. Nos aproxima dos animais, na verdade. Essa atitude rupestre, né? De gente que não conhece Jesus e de que também não percebe que nós podemos ser muito mais do que as pessoas fizeram de nós. Talvez a gente acostumou com esse sistema de se vingar nas palavras ou na violência. Mas em Jesus tudo se faz novo. Por isso que nós, quando ouvimos isso de Jesus, nós entendemos que na verdade Ele não está reprimindo que a gente faça ou não, se vingue ou não. Mas Ele está nos aconselhando. Porque no fundo Ele sabe que a vingança não é capaz de produzir nenhum fruto bom. Nenhum. Nem a paz de espírito que você esperaria. Porque a violência não promove paz. Em nenhuma circunstância. E aí, seguindo adiante, chegamos então ao coração dessa liturgia eucarística hoje, que é o Evangelho. Esse Evangelho é chamado de um Evangelho escatológico. Inclusive, na faculdade de teologia, a gente tem uma matéria inteira sobre escatologia. Escatologia é o estudo das coisas futuras, da vida eterna, né, daquilo que há de acontecer com a humanidade, da nossa relação com Deus e nosso futuro. E aí nesse texto, nós vemos uma coisa muito interessante. Primeiro, Jesus percebe que aquela multidão estava impressionado com a beleza do templo. E falava, olha só o tamanho desse templo. As pedras, imagina só um templo, né, construído aí há mais de 3.000 anos atrás, com toneladas e toneladas de pedras esculpidas, de uma coisa absurdamente enorme. E aí eles ficavam impressionados com aquilo. E aí Jesus vira para eles e diz, mas vocês se impressionam com essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra. E aí Jesus então faz uma profecia. Ele começa logo em seguida dizendo ali para os discípulos o que iria de acontecer. E em menos de 100 anos, tudo o que Jesus previu aqui já tinha acontecido. Começando pela destruição do templo. O templo foi destruído e até hoje não foi reconstruído mais. Só permanece o muro das lamentações, pela memória daquilo que aconteceu. E aí Jesus vai dizendo e diz para os discípulos, vocês serão presos, perseguidos e odiados por causa do meu nome. Acontecerão guerras, fome, pestes e muitas coisas. E é interessante que Jesus fala isso logo após questionar aquele povo onde colocavam as suas forças. Porque talvez aqueles que contemplavam apenas a estrutura do templo não tinham a fé estruturada em Deus, mas apenas naquilo que se via. Quando houve a destruição do templo, o povo se dispersou. E é interessante, agora eu pergunto a vocês, onde vocês têm colocado as bases de vocês? A força mesmo? Será que a gente tem colocado nas coisas? Se por um acaso essa igreja desabasse, nossa fé se abalaria? Se você coloca as suas forças na casa que você conquistou, e se ela acabasse? Você ainda continuaria seguindo a sua vida? E se você perdesse seu emprego? E se você sofresse um acidente? E se você descobrisse uma doença gravíssima? Onde estão as suas bases? Para que não importa o que aconteça, você saiba se reinventar. Porque tudo aquilo que é coisa, passa. Nossos referenciais não podem ser coisas que passam. Tem que ser o que permanece. Porque senão vai acontecer um dia de eu perder meu emprego e eu achar que é o fim da minha vida. De eu ser traído pela minha esposa ou pelo meu esposo e achar que toda a minha vida acabou. A gente precisa perceber que as nossas bases precisam ser mais sólidas do que coisas que passam. E inclusive, mais sólida até do que a nossa relação familiar. Porque quantas vezes nós já não perdemos entes queridos que muito amamos um dia e hoje estão junto de Deus? E aí, quando perdermos nossa mãe, ou nosso filho, ou nossos irmãos,
Vamos perder também o sentido da vida? Onde está a tua base? E é interessante que a vida, ela faz de tudo, de tempo em tempo, hora por hora, para poder derrubar um pouco as nossas paredes. Derrubar as estruturas que a gente consolidou. Não é verdade? Quantas vezes nós já não tivemos nossas estruturas abaladas? Ou destruídas? Que a gente precisou recomeçar do zero. Ou recomeçar do pouco. Porque algo aconteceu na nossa vida que nos desafiou. E é interessante a gente ir se percebendo e dando nome. É claro que a família é uma base nossa. É claro. É onde nós nos conectamos, onde nós nos estruturamos. Mas é fundamental que a nossa fé seja uma base para além de todas. Porque é nela que nos sustentaremos nas escuridões. E todos nós, mais hora ou menos hora, já tivemos ou teremos de novo experiências assim. E vale lembrar que quando vierem os sofrimentos, não é por praga de Deus, não é por praga de ninguém, é porque, como seres humanos que somos, estamos sujeitos a tudo. Sujeitos a consequências de nossas escolhas e de escolhas dos outros também. Quantas vezes nós tomamos uma decisão para conosco mesmo e a gente se deu mal com a decisão? Quantas vezes outra pessoa tomou uma decisão e a gente se deu mal com a decisão do outro? E aí? Será que o nosso coração está tão bem embasado que a gente não vai perder o horizonte? Não vai perder o sentido da vida? Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela falava assim: ah, padre, eu não sei qual que é o sentido da minha vida. Não sei por que eu acordo cedo para fazer o trabalho, não sei por que eu faço isso, não sei por que eu faço aquilo. E a gente vai percebendo uma sociedade que vai deixando se perder por entre os dedos o sentido de estar vivo. O sentido de viver. E hoje, por coincidência, nossa comunidade celebra juntamente com os colegas da faculdade, de uma menina, celebramos também e rezamos pela alma dela. De uma pessoa que ao longo do tempo foi perdendo o sentido da vida. Eu gostaria de estender um pouquinho essa reflexão e partilhar uma coisa que eu aprendi quando eu fazia noviciado. Durante o meu tempo de noviciado, o irmão do padre, que era o nosso mestre de noviço, tirou a própria vida. E eu lembro como que isso, repercutiu na cidade, uma cidade pequena, e aí todo mundo chegava para a família deles e dizia assim: ah, porque agora essa pessoa não vai para o céu, por causa disso, por causa daquilo. E aí uma mentalidade arcaica, incapaz de enxergar a misericórdia de Deus, que é maior do que os nossos pecados. E aí durante a missa que nós tivemos, que o nosso mestre noviço celebrou para o irmão dele, ele fez uma reflexão que mudou muito o jeito de eu olhar para as pessoas que chegam a esse ponto. E aí ele dizia o seguinte: tem um texto bíblico em que Jesus caminhava com os discípulos num dia de sábado, no meio de um trigal, e aí os discípulos começam a colher o trigo e comer, num dia de sábado. E aí todos os judeus, os rabinos, os mestres da lei, ficaram indignados, porque diziam que não era a hora deles comerem aquele dia. Era dia de sábado, não podia ser. E aí então esse padre, ele fez a seguinte reflexão: para muitos parecia não ser a hora, mas para aquela pessoa era a experiência de Deus que ela precisava. No fundo, a gente entende que o desejo por viver sempre é mais forte. Mas às vezes, diante da dor, a gente se engana e acredita que matando a nós mesmos, mataremos a dor que nos faz sofrer. Mas existem muitas outras formas de tirar a dor que nós estamos no nosso coração. E começa quando a gente se interliga a uma comunidade, aos nossos amigos, à nossa família, a uma rede de apoio. Por isso que se tiver alguém aqui que tem sentido esse desejo, talvez de dar fim à sua vida, saiba que você não está sozinho.
Saiba que esta comunidade de fé, que eu, somos pessoas que estamos aqui para te ouvir e não para te julgar. E esse é o primeiro passo. Porque tem muita gente ainda, e de igreja, que acha que depressão é frescura. Que acha que um momento limite de tristeza é pura escolha. Ah, só sair de casa que resolve. Vai fazer alguma coisa que melhora. E não entende que não é escolha da pessoa. É escolha nossa ajudar. Aí é que está. Que a gente possa treinar o nosso olhar e nosso coração para enxergar aqueles que sofrem à nossa volta. E tem muita gente. Tem muita gente que sofre calada. Vocês sabiam que a maioria dos suicídios são de pessoas mais velhas? Exatamente. E de homens. Porque os homens às vezes são os que mais têm dificuldade de pedir ajuda. Ou de falar das suas fragilidades. Falar dos seus medos. Mas saiba que aqui não é lugar para ter medo. Aqui é lugar para sermos nós mesmos. E eu fico imaginando quantas vidas nós poderíamos ter salvo se nós sempre agíssemos assim. Com um olhar atento, com o coração aberto. Aí às vezes alguém vem reclamar para nós algum sofrimento, alguma dor, alguma tristeza, algum problema, e a gente já não vê a hora de ir embora para a pessoa parar logo de falar para nós o que ela está sofrendo. E a gente pensa às vezes, eu não estou tendo tempo nem para mim, agora eu vou ter que ouvir o problema dos outros ainda? E aí os problemas começam a pesar mais, porque sozinho tudo é mais pesado. Tudo. Seja dos trabalhos aos nossos pensamentos. Que a gente possa viver uma estrutura de igreja tão afinada com Jesus, que a gente não chegue na igreja com pressa de ir embora. Que a gente chegue na igreja com vontade de se conectar, de olhar para o lado e se interessar por aquela pessoa. Tem gente que às vezes chega na missa já, nossa, esse padre não vai parar de falar não? Estou doido para ir embora. E sai correndo da missa para poder não ter nem que cumprimentar ninguém. Mas que comunidade de fé é essa? Que a gente não se conhece, que a gente não se ajuda, que a gente não se toca, que a gente não se ame. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas só pelo jeito diferente da gente se relacionar? E o pior é que às vezes a pessoa já não está num dia bom e a gente ainda faz questão de piorar. Porque às vezes as pessoas que estão em momentos de muito conflito e dor, não necessariamente são as pessoas mais fáceis de se conviver. Porque já estão passando por uma luta interna absurda. Por isso tem uma frase belíssima na igreja que diz assim: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. O amor não é mérito. Se fosse mérito, nós estávamos ferrados. Que mérito você tem diante de Deus para Ele te amar? O que você fez para Ele que Ele estava precisando? E Ele falou, não, agora eu te amo porque você ficou de joelho para mim 2 minutos ali aquele dia. Amor não é mérito. Amor é movimento. Movimento que salva a gente primeiro e salva quem está à nossa volta. Então agora nesse momento, feche os seus olhos e vai pensando no seu coração, talvez as pessoas que você já conheceu e que também tiraram a sua vida. Vai pensando talvez nas pessoas que hoje você tem encontrado e percebe que não está bem. Que talvez anda mais triste que o normal, mais silencioso que o normal. Será que não dá para a gente conversar mais com essas pessoas? Ir com um ouvido atento, um coração aberto. O milagre acontece quando a gente decide conectar com os outros. E sobre as lutas de nossa vida, virão muitas. Já foram muitas. Mas apesar delas, a nossa rocha será sempre a mesma. E por isso a gente escuta de Deus, Ele nos dizendo, segue além, mesmo quando for difícil.
nós teremos caminhos difíceis, mas nunca sozinhos. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. O melhor de Deus virá. Comigo. Segue além, segue além, segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. De pé comigo, bem forte. Segue além, segue além, segue além nas lutas, segue além, segue além, segue além no seu dia, segue além na sua decepção, segue além nas suas dificuldades, porque o melhor está por vir. Que insistamos na vida, insistamos no amor, insistamos em ter a base sólida que é Deus. Oh, segue além, bem forte, mais forte. Segue além, segue além, segue além, segue além. Obrigado, Senhor Deus da vida, pois apesar de nossa imperfeição, apesar de nossos erros e de nossos pecados, Tu se transforma na base sólida de nossa vida, de onde sempre poderemos começar e recomeçar e seguir além.